André, deixa eu começar por você, que teve experiência direta em tratar desse inquérito junto ao STF, na sua condição de advogado, então, 7 anos atrás. A OAB, ao solicitar ao presidente do STF que encerre o inquérito, admite que a abertura dele se deu num contexto excepcional, num contexto político excepcional. Ao mesmo tempo, tem palavras duríssimas em relação a esse mesmo inquérito, como tendo se transformado, as palavras agora são minhas, ok? Não são da OAB, são minhas. Como tendo se transformado num instrumento de exceção, usado para intimidação, usado para qualquer coisa, inclusive para defesa de ministros que se tornaram investigadores, julgadores e vítimas numa só figura. Agora, como é que vai acabar esse inquérito? Não há sinais de que o Supremo esteja disposto a fazê-lo, ou sim? Olha, Vac, a gente precisa entender que o contexto desse inquérito foi o de criar um escudo para o STF. Não é que ele se tornou isso, ele nasceu para isso. O contexto de início do inquérito das fake news, até antes da censura à revista Cruzoé, foi a de uma entrevista de um procurador da Lava Jato que havia, enfim, fez críticas numa entrevista à época ao antagonista, que era um dos braços da Cruzoé, e essa entrevista foi dada no sentido de que o STF fazia um movimento que ele criticava, de que era de passar a Lava Jato para a justiça eleitoral, que seria mais branda. Isso seria um movimento contrário à Lava Jato. Nasce por isso, por essa entrevista, o inquérito das fake news, e um mês depois vem a censura à revista Cruzoé, que me fez o primeiro advogado do inquérito, quando houve então a tal capa famosa, o amigo do meu pai, que se referia ao ministro Dias Toffoli, ainda quando AGU. Quer dizer, ele já nasce num contexto em que o STF buscava usar o inquérito como um escudo, buscava se defender. Não é que essa versão, vamos dizer assim, essa narrativa de que o inquérito das fake news se perdeu, nasce legítimo, mas se perdeu, me parece ser uma intenção, uma narrativa que favorece muito mais a quem esteve há 7 anos, está há 7 anos em silêncio, como é o caso da OAB. Mas já nasce com todas as exceções possíveis. Eu não tive em momento algum direito de defesa, acesso integral a autos. Me recordo até que, por exemplo, 3 dias depois, à época, a Cruzoé tinha como seu publisher o Mário Sabino, o jornalista Mário Sabino, e eu estive na Polícia Federal com ele para, enfim, prestar depoimento. Ele não sabia nem em que condições estava ali, nem eu, se ele estava como investigado, como dono da revista, como jornalista. Nós não tínhamos tido acesso a nada. Perguntei ao delegado que era responsável, e o delegado me confidenciou que também não tinha tido acesso aos autos do inquérito. E as perguntas foram formuladas por ele num telefone com um WhatsApp de alguém que eu não identifiquei quem era. Algo muito parecido com o que a gente viu, por exemplo, no depoimento do Vorcaro, com a interferência até do próprio ministro Toffoli junto à delegada. Quer dizer, esse cenário que a gente vê hoje, de clara exceção, já nasceu sob exceção. E por isso eu creio que seja muito difícil pensar que ele vá acabar se ele se robusteceu justamente no contexto de exceção, e é um contexto que hoje o STF precisa tanto. O STF nunca esteve tão na defensiva em relação à sociedade quanto hoje. Por isso é muito difícil pensar que ele acabe em razão dessa função que ele nasceu tendo e permanece possuindo.